Boa noite, eu me chamo Álvaro, moro em Massapê, que fica no Ceará. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde vi nitidamente um lobisomem. O ano do ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos na época. Eu trabalhava com meu pai vendendo leite em casas, pequenos comércios. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo santo dia até Santana do Acaraú para deixar algumas encomendas lá, que na maioria das vezes era queijo, pois fazíamos isso também, mas era muito pouco, pois como tínhamos somente 2 vacas, a nossa venda era bem pequena, mas fazíamos o possível para vender tudo. Pois bem, numa dessas minhas idas a Santana do Acaraú, acabei conhecendo a Lúcia, uma moça linda, filha de um morador de lá, que já era cliente do meu pai há anos. E depois de muita conversa entre a gente, com o tempo acabamos se gostando e logo começamos a namorar. Hoje, graças a Deus, somos casados. Mas no começo do nosso namoro, os encontros eram sempre raros e rápidos. Mas quando eu podia, passava um bom tempo na casa da Lúcia. E foi justamente numa das minhas idas à sua casa que vi o temido lobisomem. Como já disse, as minhas visitas à Lúcia eram raras e bem rápidas, mas no final de semana eu passava praticamente o dia na casa dela. Pegava a moto do meu pai e ia até lá, para ver a minha amada, e só retornava para casa já perto do anoitecer. O caminho que eu pegava era uma estrada de carroçável, pois era um lugar mais rápido para se chegar em Santana do Acaraú, e nunca tive problemas com aquele caminho, pois tanto de dia como de noite, nada de estranho nunca tinha me ocorrido. Só que numa certa noite algo vinha por aquela estrada. Tudo aconteceu num sábado comum. Peguei a moto do meu pai e saí para ir até a casa da Lúcia. Meu pai, vendo que iria sair, me mandou abastecer a moto, pois o tanque já estava quase vazio. Eu disse a ele que iria abastecer quando saísse, mas não o fiz, confiando que seria uma viagem de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 de volta. Achei que a gasolina daria para esse percurso, só que ela não deu. Saí com a moto do meu pai sem abastecer e consegui chegar na casa da minha namorada. Ficamos por horas conversando, almocei e jantei lá, e ainda fiquei para um aniversário que teve. E só por volta das 9 da noite que resolvi voltar para casa. Me despedi da Lúcia e saí com a moto do meu pai. Aquela noite estava com uma brisa muito boa. A lua clareava bem um rio que tem ao lado da estrada. Só que bem no meio do caminho o meu pesadelo começou. Primeiro, que a moto morreu. E segundo, que eu estava no meio do nada, no total breu da noite. E de companhia só tinha a lua que brilhava no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto novamente, mas nada acontecia. E só aí percebi que ela já estava na reserva, e o tanque tinha secado totalmente. Por um momento fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas estava confiante de que voltaria para casa, pois assim que chegasse em minha cidade, colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Desci da moto e fui arrastando ela por aquela estrada de terra, e bem distraído, somente escutando o barulho dos grilos. Foi quando comecei a ouvir algo que me pareciam palmas. Meu corpo ficou todo arrepiado. E na hora tentei ver de onde vinha aquele som, pois eu achava que se tratava de uma assombração, ou algo do tipo. Mas aquelas palmas foram ficando cada vez mais fortes. E foi aí que percebi que elas estavam vindo na direção em que eu estava indo. Parei minha moto e saí do meio da estrada. Fui para detrás de uma moita que tinha ali, para poder esperar que aquilo passasse. Mas quanto mais aquele som se aproximava de mim, com mais medo eu ia ficando, pois algo no meu subconsciente me dizia que era para eu me proteger. E sem esperar tempo ruim, tirei minha roupa e entrei no rio que tinha ao lado da estrada. E fiquei lá no meio só com a cabeça de fora, esperando que aquilo passasse logo. Depois de um pouco de tempo, aquele barulho de palmas foi ficando cada vez mais forte. E foi então que eu vi aquela estranha criatura.
Era um bicho que andava com a cabeça para baixo. Tinha um corpo enorme, quase do tamanho de um burro. Eu fiquei mais impressionado foi com o tamanho das orelhas daquela coisa, que eram tão grandes que chegavam a bater uma na outra. E eram elas que faziam barulho como se fossem palmas. Aquela aberração não corria rápido. Ia num trote que nem um cavalo, fazendo barulho pesado quando batia no chão. E ele sequer olhou para mim ou para minha moto. Só seguiu o caminho andando daquela forma estranha. Eu, com muito medo e me tremendo todinho, fiquei lá no rio mesmo e esperei aquele som de palmas estar bem longe para poder sair do rio e novamente seguir o meu caminho. Então, cerca de 10 minutos depois, aquilo já estava bem longe. Eu saí da água e corri para me vestir. Nem liguei se estava molhado ou não. O que eu queria mesmo era sair logo dali. Só depois de meia hora de caminhada que finalmente cheguei na minha cidade. Todo molhado e me tremendo de medo, abasteci a moto e fui direto para casa. Os meus pais, me vendo todo molhado, me perguntaram o porquê que eu estava daquele jeito. E menti dizendo que tinha caído no rio, pois estava com medo que eles me chamassem de mentiroso. Eu então tomei um banho e tentei dormir, mas naquela noite tive vários pesadelos, tanto com aquela criatura que vi, como dos barulhos de palmas que ele fazia. Depois desse ocorrido, eu nunca mais saí de casa desprevenido, e sempre abastecia bem a moto do meu pai. A minha volta para casa ficou mais cedo, mesmo quando era final de semana. Contei desse ocorrido para amigos que me confirmaram que se tratava de um lobisomem e que tive sorte dele ter me ignorado, pois se quisesse, ele me atacaria a qualquer custo, mesmo eu estando dentro da água. Boa noite, Sam. Sou Antônio novamente. Esse é o segundo relato que envio para o seu canal. Como eu já disse no primeiro relato, tenho 26 anos e sou da Bahia, porém um pequeno município chamado Lafayette Coutinho, que fica a cerca de 300 quilômetros de Salvador. Hoje vou contar um caso que aconteceu com minha bisavó, quando ela era moça lá na década de 70. Hoje ela não está mais entre os vivos. Já tem 15 anos que ela se foi. Mas por muitas noites ela me contou esse relato que aconteceu com ela e sua família. Assim ela me falava. Lá na década de 70 era difícil para arrumar emprego. Os trabalhos que se arrumava era para tomar conta de sítio, ou trabalhar na diária na roça quando achava. E com isso, o seu pai nunca conseguiu comprar uma casa própria, ou fazer uma para sua família. E por conta disso eles não ficavam em um só lugar por muito tempo, porque eles moravam em tendas feitas de lona. E sempre que seu pai achava um trabalho nas fazendas, ele pedia ao dono do lugar para armar sua tenda nas terras dele, até o tempo que ele fosse ficar no trabalho. E foi nessas muitas mudanças de lugar que minha bisavó e sua família foi visitada por aquele bicho. A minha bisavó falou que seu pai arrumou um trabalho numa fazenda que ficava perto de uma mata. E como de costume, ele armou sua tenda e passou a viver naquele lugar, pois o trabalho era para muitos dias. E o serviço que ele iria fazer era cortar palhas de coco, o qual conhecemos aqui na região como licuri, porque essas palhas iriam servir para fazer cestos, tapetes e outros tipos de artesanato que se usava naquela época. E todo dia eles tinham que entrar na mata para tirar as palhas. A minha bisavó falou que certo dia após eles chegarem do trabalho, foram ajeitar a janta numa fogueira que era feita na frente da tenda. Quando começou a escurecer, a minha bisavó contou que eles começaram a escutar uns gritos vindos da mata. Então ela perguntou para seu pai o que era.
mas seu pai só mandou que eles entrassem na tenda e que ficasse todo mundo quieto, como se já soubesse o que dava aqueles gritos. E não demorou muito para eles começarem a escutar, vindo descendo da mata, uma coisa correndo como se fosse um cavalo, e que parou bem em frente da tenda. Com a claridade do fogo que a fogueira fazia, eles viram o que era. Era um bicho escuro que andava de pé como uma pessoa. Minha bisavó falou que aquele bicho fazia um som muito estranho. Ele não se aproximava da tenda por causa do fogo, e ficava só de longe observando eles. Mas que depois de um tempo aquele bicho foi embora. Minha bisavó falou que seu pai não dormiu aquela noite, e ficou de guarda a noite toda vigiando para ver se aquele bicho não voltava. Quando amanheceu, minha bisavó falou que seu pai foi até a casa do fazendeiro para pedir para ele acertar seus dias de trabalho, porque ele não ficava ali nem mais uma noite. Ele contou ao fazendeiro o que viu no dia anterior. Então ele voltou e foi arrumar suas coisas para ir embora daquele lugar. E no caminho, minha bisavó perguntou ao seu pai o que era aquele bicho. E então ele falou que era um lobisomem, que só não os atacou por causa da fogueira que ele fazia na frente da tenda. Muito obrigado, Sam, por contar o relato da minha bisavó Idália. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Saudações. Eu me chamo Marcos Aurélio. Moro em um município chamado Quirinópolis, que fica no estado do Goiás. Atualmente conto com meus 56 anos de idade, mas o que contarei aqui aconteceu há mais de 30 anos. Muitos podem até não acreditar nas minhas palavras, mas quanto a isso é você quem decide. Só espero que esteja preparado para um possível ataque daquele demônio. O ano era 1989. Eu estava no meu primeiro casamento e já tinha 2 filhos. Na época não morava na cidade como atualmente. A gente vivia num pequeno interior aqui de Quirinópolis. Perto da gente moravam meus pais e meus irmãos, além de outras famílias. Ganhávamos a vida vendendo galinhas e fazendo picos em fazendas. O meu pai sempre me avisava quando tinha trabalho. Eu fui assim por um bom tempo. Até uma certa vez onde coisas estranhas aconteceram conosco. Não me lembro bem a data, mas sei que meu pai me chamou para ir trabalhar numa colheita de cana, pois ele soube que estavam precisando de peão por lá. Como era uma fazenda longe, eu tinha que passar a semana inteira no serviço e só voltar para casa no domingo. Mas como já tinha feito isso antes, era meio que um costume. Aprontei uma mala, me despedi da mulher e segui num caminhão com meu pai e mais 2 irmãos. A fazenda devia ficar numa distância de 60 ou 80 quilômetros da onde a gente morava. E logo de longe víamos a plantação gigantesca de cana-de-açúcar. Seria um trabalho para vários meses, mas não ficamos até o fim. Junto da gente, vários outros peões chegaram para trabalhar, e todos eram desconhecidos. Hoje, pensando bem, acho que um daqueles homens era a coisa que a gente viu. Bem, meu pai, eu e meus irmãos nos arrumamos no lugar da fazenda. Um barracão que seria justamente para os trabalhadores ficar. Tinha cerca de 5 barracões como aquele, e em cada um cabia mais de 20 homens. Era difícil conhecer todo mundo, mas pegamos amizade com o Tião e o Almeida, 2 peões que já estavam trabalhando por lá há mais tempo. E foram eles que nos contaram dos eventos estranhos da fazenda. O Tião falou que pela fazenda tinha muita assombração e que não era aconselhável andar até tarde pelas redondezas, já que um lobisomem estava aparecendo por ali. Mas ele se ateve aos relatos de assombração, que eram os mais comuns de se acontecer.
Inclusive, cheguei a ver e ouvir coisas bem cabulosas. O Almeida falou que um dia acordou no meio da noite após ter um pesadelo. E assim que olhou para o teto do barracão, ele viu um homem pendurado pelo pescoço, mas que depois de alguns instantes aquilo sumiu. Relatou também dos sussurros que ele sempre ouvia antes de dormir, uma coisa que até eu presenciei. No outro dia os cavalos estavam correndo de um lado para o outro, e quando fomos ver tinha um homem de chapéu ao lado da cerca deles, mas o sujeito sumiu quando a gente foi se aproximando. Essas coisas eram as que mais aconteciam. O lobisomem só presenciei 2 vezes, e ele me deixou com muito mais medo do que todas aquelas assombrações. Como eu nunca tinha presenciado aquilo que todo mundo comentava, pedi ao Tião e o Almeida para me acordar quando ele aparecesse. E já tinha algumas semanas que estávamos ali na fazenda, e nenhum sinal do lobisomem. Até que uma certa noite fui acordado pelo Tião, que fez um sinal com a boca para eu fazer silêncio. E assim o fiz. Logo comecei a escutar, vindo de fora do barracão, um barulho que nem sei explicar com palavras. Era uma coisa como um gemido, grunhido, a junção de várias coisas em uma só. O Tião falou que era o lobisomem que estava lá fora, e que a gente ficasse quieto senão ele ia correr. E calado ficamos, só ouvindo aquela aberração lá fora. De vez em quando ouvíamos a correria dele ao redor do barracão, e empurrando as paredes como se tentasse entrar, mas fazia isso com muita destreza. Queria pegar os homens na surdina, mas que nunca chegou a conseguir. Aquela até então foi a noite mais assustadora da minha vida. Mal sabia que passaria por algo ainda pior. Já faziam alguns meses que a gente estava trabalhando naquela fazenda, e nunca mais nenhum de nós viu ou ouviu o tal lobisomem. Até uma certa vez que vi aquele demônio bem de perto. Bom, como a gente já tinha colhido muita cana, alguns lugares estavam mais vazios do que outros, e tínhamos que se deslocar de caminhão até algumas partes para colher o restante da cana. E ficamos num lugar bem distante dos barracões, tão longe que mal conseguíamos ver a fazenda, mas tínhamos como direção a única estrada que cortava a fazenda. Trabalhamos bem por muitos dias ali, e nunca ficamos sozinhos no meio do nada. Um caminhão sempre vinha pegar a cana colhida, e a gente também. Antes do sol baixar já estávamos no caminhão, exceto por aquela vez. Depois de um dia cansativo de trabalho, ficamos sentados proseando um pouco, só na espera do caminhão que nos pegava todo santo dia. Mas o tempo só ia passando, cada vez o céu ficando mais escuro. Temendo ficar no meio do nada, eu e o pessoal começamos a andar de volta para a fazenda. Quando a gente começou a andar, ainda era dia, mas logo a noite foi tomando de conta do lugar. E uma estrada simples em meio do canavial virou o pior filme de terror, ainda mais quando aquilo apareceu. Já estava com 10 minutos de caminhada, quando começamos a ouvir o canavial se mexendo. Logo alguém do grupo gritou: "Quem tá aí?" E então ouvi o mesmo som de gemido e grunhido daquela noite. Gelei dos pés à cabeça, mas ninguém correu porque seria pior. Aquilo ficou rodeando a gente, fazendo sons estranhos. Uma hora era que nem pessoa, e em outra, que nem um animal. Algo animalesco que nem sei explicar. E acho que por estar em um grupo grande de pessoas, aquilo não nos atacou. Só ficou de longe grunhindo e correndo. Mas o pior nem tinha acontecido. Andando todos juntos e com medo do ataque do lobisomem, íamos seguindo lentamente na estrada. Embora já tivesse um tempo que o bicho tivesse silenciado, foi quando vimos um clarão de longe, e era o fazendeiro com sua caminhonete. O farol do carro clareou aquela criatura, que estava bem na nossa frente pronto para atacar, e em total silêncio. Mas quando foi iluminado pela luz, ele correu e se embrenhou no canavial. Rapidamente subimos na caminhonete e seguimos para a fazenda.
Chegando lá, contamos que o lobisomem estava na estrada e que quase nos atacou de surpresa. Mas creio que inteiro ele não sairia da briga, pois cada um de nós tinha uma foice na mão. Bom, o caminhão não foi nos pegar porque tinha dado um problema. E fizemos bem em voltar antes de esperar ele vir, pois sabe-se lá o que o lobisomem teria feito com a gente, já que estava no ponto de atacar. Eu, meu pai e meus irmãos ficamos ali por mais alguns meses, já que depois conseguimos outro emprego como servente na cidade. Algo muito melhor do que estar ali com aquele bicho. E não sei que fim se deu aos trabalhadores de lá, se o lobisomem voltou a atacar ou não. Mas sei que o bicho continuou aparecendo. Parecia até uma maldição do lugar. Hoje fico imaginando as pessoas que têm coragem de se aventurar nessas estradas sozinhos. Eu não faria, já que mesmo estando em um grupo de pessoas, tive medo de ser atacado pelo lobisomem. Agora imagine se você estiver só. Bom, coisa boa não vai ser. Obrigado, Sam, por contar o meu relato, que guardo comigo há anos e agora estou compartilhando com vocês. Boa noite. Olá, me chamo Leandro. Tenho 49 anos e sou de Minas Gerais. O que venho relatar aqui é fruto da minha desobediência sobre os conselhos da minha avó. Ela, que era muito sábia e cheia de conselhos, sempre nos alertava do ser da quaresma e dos perigos que a gente passava por andar até tarde da noite. Coisa que por um tempo acreditei, mas como disse, a minha desobediência me fez desacreditar, e por conta disso vi aquela criatura medonha. Para começo de conversa, vamos voltar para o ano de 1986. Eu ainda era criança, mas lembro bem daquele tempo. Os meus pais, por não terem casa própria, ainda moravam na casa de minha avó, por parte de mãe. E na casa moravam 8 pessoas. Eu, 2 irmãos, meus pais, uma tia e meus avós. A vida era apertada e difícil, mas juntos íamos superando as dificuldades. Meu avô, junto com meu pai, plantava na roça e criavam animais, como galinhas e porcos. A minha avó, minha mãe e minha tia trabalhavam fazendo peças de crochê, que sempre vendiam para amigos e vizinhos. E eu e meus irmãos, por ainda sermos crianças, só estudávamos, e assim a vida seguia. Até meu pai conseguiu um emprego bom na cidade e levar a gente com ele. Confesso que foi difícil no começo, pois gostava da vida na roça. A simplicidade, a calma, eram coisas que não tinha na cidade. Mas enfim, como não tinha voz nem vez, só aceitei. E fomos morar distante dos meus avós. Porém, nos feriados, íamos em sua casa para aproveitar. E lembro como se fosse ontem um dia em que cheguei na casa de minha avó e ela me relatou a pior história da minha vida. Algo que me assustou por muito tempo. Ela disse que houve um tempo em que suas galinhas estavam sumindo. Falou que aquilo só podia ser coisa do lobisomem, uma criatura macabra que atacou seu filho mais novo. Como conhecia os causos dela, eu sabia da lenda, mas não tinha conhecimento que a tal criatura tinha atacado um dos seus filhos. Quando perguntei a ela como foi esse ocorrido, ela me disse num tom bem triste: "Eu nunca contei para ninguém essa história porque até hoje me sinto culpada por aquilo. Sabia das coisas que andavam acontecendo por aqui, mas duvidei. Algo que eu quero que nenhum de vocês façam. A noite esconde mistérios, meu filho. Muito mais do que você imagina." Quando chegamos aqui, o Antônio ainda era de braço e cresceu até os 5 anos.
que foi quando aquilo aconteceu. Como naquele tempo não tinha banheiro, e muito menos privada, a gente ia se aliviar no mato mesmo. E como sua gente morava aqui, eu não via perigo em deixar meus filhos sozinhos. Só que coisas estranhas começaram a acontecer. Toda manhã as telhas amanheciam reviradas, as portas arranhadas e os animais começaram a sumir. Algumas galinhas que a gente tinha se foram em menos de uma semana. O Zé, o teu avô, sabia que era o lobisomem e ficou vigiando para ver se pegava o bicho, mas que nunca deu sorte de encontrar-se com ele. As coisas então se acalmaram por um tempo. Já tinha se passado a época de Quaresma e lembro bem daquela noite. O meu filho Antônio não estava se sentindo bem e me pediu para ir lá fora com ele. Nem me dei conta do perigo que estava passando ao sair de casa aquelas horas, mas saí. Após a gente dar alguns passos e já quase entrando numa moita, vi aquele demônio me encarando escondido na mata. Rapidamente puxei o Antônio e ia correr, mas era tarde. Aquela criatura o agarrou pelo pé e mordeu. Eu gritei desesperado e o Zé já vinha saindo de casa. Foi quando o bicho soltou e correu muito rápido para a mata. Entramos mais do que depressa e trancamos as portas. Por pouco o lobisomem não feriu o Antônio grave, mas até hoje ele carrega a cicatriz da mordida que o lobisomem deu em sua perna. Por isso que estou sempre dizendo que não é bom sair por aí em época de Quaresma, principalmente nessas regiões de sítio, que é o lugar preferido do lobisomem. Eu morria de medo dessa história e entendi o motivo do tio Antônio ter uma perna menor que a outra. Era por causa da mordida que o lobisomem deu. Sempre que o via, eu lembrava dessa macabra história. E por algum tempo fui assombrado por esse relato da minha avó. Mas o tempo foi se passando e foi mudando. Logo fiquei adulto e comecei a esquecer dessas coisas. E até deixei de visitar minha avó. Diziam que puxei o meu pai, que era festeiro e gostava de sair para curtir. Mas gostava da noitada com a galera. Todo lugar que tinha algo, eu estava junto. Mas por causa de algo trágico, tive que deixar essa vida de lado, pois o que minha avó falava era verdade. Era 1995. Estava na época de Quaresma. Eu soube que num sítio daqui teria uma festa de casamento de um conhecido e fui convidado para participar. Naquelas alturas não tinha mais medo das histórias da minha avó e nem ouvi os conselhos que ela me dava. Para mim, era coisa de gente idosa. Bem, naquela noite, antes de sair de casa, eu avisei para os meus pais que voltaria para casa e disse que antes da meia-noite estava de volta. Como sempre tive a palavra e confiança deles e os respeitava acima de tudo, fazia o que falava. Além do mais, nunca fui de dormir fora de casa, exceto por aquela vez, que foi a primeira e última. Saí com minha moto por volta das 8 da noite. Para chegar nesse sítio tive que passar por duas porteiras, uma na beira da pista e outra no meio da propriedade, já que o lugar era de outra pessoa. Só alugaram para ter essa festa. Pois bem, chegando lá no sítio, estavam todos se divertindo e curtindo há mais tempo. Se encontravam na casa o casal de amigos e alguns conhecidos. Lembro que não bebi muito naquela noite. Estava sóbrio, pois teria que voltar para casa. Mas não sei o que houve que me chamaram para ficar no sítio aquela noite. E aceitei. Contando que meus pais estivessem sabendo, não tinha problema. Bom, novamente peguei a minha moto e saí do sítio. O percurso era curto. Em menos de 10 minutos já estava na estrada. Andando por ali só estava pensando na manhã seguinte, pois teria um churrasco e banho de piscina, coisas que não aproveitei. Ainda na estrada ouvi um berro de algo vindo lá da frente. Era como se um homem estivesse gritando de dor, e foram apenas 2 berros que ouvi. Logo depois tudo silenciou. Achando ser algum animal da mata, continuei indo naquela direção, agora com mais cuidado,
pois temi um ataque de surpresa. Porém, aquilo que berrou não era gente. Ou melhor, era e não era. Assim que fiz a curva na estrada e foquei na primeira porteira com o farol, vi algo grande e peludo deitado com as mãos estendidas. Eu parei a moto e fiquei olhando aquela bizarrice. A coisa então levantou e ficou em pé, a poucos metros de mim. Tinha braços como de uma pessoa normal, mas as pernas eram tortas, e uma cabeça que lembrava um bode. Vendo a bizarrice que era aquela coisa, engatei a segunda marcha e comecei a voltar para o sítio. Quanto ao bicho, eu não sei se me seguiu, ou se continuou naquela estrada, já que me parecia que ele ainda estava se transformando. Algo horrível. Quando cheguei no sítio novamente, os meus amigos me perguntaram se estava tudo certo. Respondi que sim, e mandei que todo mundo entrasse logo para casa. Mas ninguém me ouviu, e não sei se foi pelas muitas pessoas que estavam no sítio, ou se aquela coisa tomou outro rumo, mas ninguém além de mim viu aquela criatura. Eu mesmo fui dormir bem cedo, já que estava com medo que o sítio fosse atacado. Pela manhã nem aproveitei o churrasco nem a piscina, pois fui para casa avisar meus pais do ocorrido. A minha mãe disse que sentiu um mal-estar aquela noite e já sabia que algo de errado tinha acontecido comigo. Quando fomos à casa de minha avó, contei a ela também, que me confirmou ser um lobisomem. Diz que pela minha desobediência, acabei vendo o ser macabro. E o mais sinistro aconteceu depois. Após alguns anos se passarem, eu contei para o meu amigo que estava casando aquele dia. E ele disse que naquela manhã, pouco depois que saí, um homem muito estranho tinha ido até o sítio e pediu um copo de água e alimento. O homem comeu a comida muito rápido e logo depois seguiu seu caminho, que entrou no mato e não foi mais visto. E não sei se foi sorte ou só o destino, mas eles ficaram lá até o meu dia e depois foram para casa. Com certeza aquele homem era a coisa que vi na estrada e talvez estivesse armando uma emboscada. Daquele dia em diante deixei de frequentar festas até tarde da noite, principalmente aquelas que eram em sítios e fazendas, já que pela desobediência que tive sobre os conselhos de minha avó, acabei vendo um lobisomem. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.